Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno. Professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Trago hoje para vocês a continuação da playlist do oitavo ano. E hoje vamos continuar trabalhando com o método da divisão. Para quem não viu a primeira parte, pessoal, do método da divisão, vai subir um card aqui que ele vai te levar até o vídeo da primeira parte do método da divisão. Esse card, pessoal, irá aparecer aqui. Você clica, assiste a primeira parte do método da divisão e depois você vem cá e confere essa segunda parte. Para quem já viu a primeira parte, vamos à aula de hoje? Hoje, pessoal, trago para vocês um macete para resolver dois tipos de divisão. Ah, professor, e qual é esse macete? Calma, aluno, que eu irei explicar como vai ser feito esse macete para resolver divisão. Divisão do tipo em que a gente vai dividir um número inteiro por um número decimal. Tá bom, galera? Então acompanhe comigo o exemplo. Eu estou dividindo o número inteiro 6 por quem? 1,6. Vamos armar a continha? Armando a continha, pessoal, temos aqui 6, que é o dividendo, e 1,6, que é quem? O divisor. Professor, e qual que é a manha? Pois quando o divisor tem vírgula, isso fica difícil, professor. Realmente, cara, aluno, fica difícil. Então a manha vai aparecer na tela de vocês agora. A manha o macete é igualar as casas decimais. Como assim, professor? Igualar as casas decimais? Prestem atenção, caros alunos, que para igualar as casas decimais, nós temos que observar tanto o número que está no dividendo, que é o 6, quanto o número que está no divisor, que é 1,6. Quando eu falo de igualar as casas decimais, eu falo que devemos igualar a quantidade de dígitos que estão à direita da vírgula. Nesse caso do 1,6, olha só, a vírgula está aqui. E à direita da vírgula eu tenho apenas um dígito. Percebam que no caso do número 6 eu não tenho vírgula, ou seja, eu não tenho nenhum número à direita da vírgula. Nesse sentido, devemos sempre tomar como referência aquele número que tem mais dígitos à direita da vírgula. Nesse caso, o 1,6 tem um dígito depois da vírgula, ou seja, ele tem um dígito a mais à direita da vírgula do que o número 6. Para isso, vamos pegar o número 6, que está faltando um dígito depois da vírgula, e vamos igualar. Nesse sentido, a vírgula do número 6 ele fica à direita do número 6, que é inteiro, como eu coloquei aqui. Aí você coloca a vírgula onde estou circulando e à direita você põe quem? O zero. E perceba que o valor do número não se alterou. Ainda possuo 6 inteiros aqui, pessoal. Mas agora eu tenho um dígito depois da vírgula, como eu tenho aqui no 1,6. Depois de igualar as casas decimais, pessoal, os dígitos depois da vírgula, o que vocês vão fazer? Vocês vão eliminar a vírgula, como estou fazendo aqui, pessoal. Por quê, professor? Isso faz parte do macete, cara aluno. Pois a nova divisão será 60 dividido por quem? Por 16. Que tem o mesmo resultado da continha 6 dividido por 1,6. Então, pessoal, vamos recapitular. A primeira coisa a ser feita é você montar a continha, depois igualar os dígitos depois da vírgula, ou seja, se aqui tem um dígito depois da vírgula, o número 6 também tem que ter um dígito depois da vírgula, e observem que eu não alterei o resultado do número 6. Ele continua sendo o número 6, só que 6,0, tá bom? Depois disso, o que eu mostrei para vocês? A gente elimina a vírgula e troca a continha. A continha agora vai ser 60 dividido por quem? Por 16, que tem o mesmo resultado de 6 dividido por 1,6.
Vamos fazer agora a nova continha? 60 dividido por quem? Por 16 nos dá 3. Por que 3, pessoal? Porque 3 vezes 16 nos dá 48. E 60 menos 48 sobra 12. Observem, pessoal, que eu não tenho mais nenhum outro dígito para descer aqui. Eu peguei o 60 e já dividi por 16, que deu 3. E sobrou 12. O que a gente faz agora nesse primeiro resto? A gente acrescenta um zero e automaticamente no resultado a gente coloca a vírgula, tá bom, pessoal? E divide 120 por quem? Por 16, que nos dá 7. Por que, pessoal, nos dá 7? Porque 7 vezes 16 nos dá 112. E 120 menos 112 nos sobram 8. Perceba, pessoal, que o resto é diferente de zero. Nesse caso, é o número 8. Eu vou continuar a continha, pessoal. E para continuar essa continha, nesse resto 8, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar o número 0, pessoal, para continuar a conta. Adicionando esse 0, pessoal, eu vou dividir 80 por 16, ou seja, entre aspas, 80 balas dividido para 16 pessoas, dá 5 balas para cada um. Vamos fazer a continha inversa? E 5 vezes 16 nos dá quanto? 80. E 80 menos 80 nos dá quanto, pessoal? Nos dá 0. Prestem atenção, pessoal. Isso daqui, que é 3 inteiros, 75 centésimos, é o resultado da continha 60 dividido por 16, que também é o resultado da continha 6 dividido por 1,6, que é 3 inteiros e 75 centésimos. Notem ainda, pessoal, observe que a gente chegou no resto zero. Quando isso acontece, o resultado, o quociente, ele é um decimal exato, ou seja, esse número é um decimal finito que tem fim. A quantidade de dígitos desse número decimal é finita. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo exemplo? Pessoal, agora vamos para um exemplo que a gente vai dividir um número decimal por outro número decimal. E a divisão, pessoal, do exemplo, eu vou dividir 0,3 por 0,008, ou seja, 3 décimos dividido por quem? Por 8 milésimos. Armando a continha, pessoal, está aqui a continha armada. E vamos lembrar qual que é o macete? Igualar as casas decimais. E sempre tomamos como referência o número que tem mais dígitos à direita da vírgula. E se você perceber, nessa continha de divisão, esse número aqui, que é 8 milésimos, ele tem mais dígitos depois da vírgula do que o número 3 décimos. Observe que aqui eu tenho 3 dígitos à direita da vírgula e aqui eu tenho apenas 1. E observem que aqui no 0,3 está faltando 2. Vamos igualar? Observem que agora eu igualei os dígitos depois da vírgula, tanto no dividendo quanto no divisor. O que a gente faz agora, pessoal? Eu escutei aí eliminar a vírgula. Isso mesmo, pessoal. A gente elimina a vírgula e faz a continha. Quando a gente elimina a vírgula, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção. Aqui eu vou ter o número 300, a gente não fala 0,300. E aqui a gente tem o número 8, a gente não fala 0008. Então tá aqui, ó, 300 dividido por quem? Por 8. Então vamos lá, galera. Observem que aqui eu tenho apenas um dígito no divisor. Eu pegaria apenas o dígito 3. Mas quando você grava ele aqui para pegar para dividir, 3 dividido por 8, você vai perceber que o número 3 é menor que o outro. E o que você tem que fazer quando você percebe isso? Quando você percebe isso, pessoal, você tem que pegar um dígito a mais. Ou seja, eu marquei aqui 30, que são 2 dígitos. Então, pessoal, 30 dividido por 8, ou 30 balas dividido para 8 pessoas, você vai colocar um número aqui no quociente, que vai ser quanto? Que vai ser 3 balas para cada um. E esse número 3 aqui, que é o resultado de 30 dividido por 8, você vai pegar ele, vai multiplicar pelo de cima, pelo divisor,
3 vezes 8 é igual a quanto? É 24. E você vai colocar aqui embaixo do 30, com sinal negativo. 30 menos 24 nos sobra quanto? Nos sobra 6. E o que você vai fazer agora, cara aluno? Observem que o zero é um número que a gente não utilizou ainda. Esse zero que eu estou aqui com a canetinha mostrando para vocês. A gente vai ter que gravar ele aqui, né? E vai descê-lo. A gente desce esse número e faz a continha. 60 dividido por 8, ou seja, 60 balas dividido para 8 pessoas nos dá 7. Por que nos dá 7, pessoal? Porque 7 vezes 8 é quanto? 56. E 56 para chegar em 60, nos sobra quanto, pessoal? Nos sobra 4. Quero que vocês observem o seguinte, pessoal. Observe que não tem mais nenhum outro número para você descer aqui. Porque no número 300, eu já usei todos os dígitos dele. O que você vai fazer quando você tem um resto diferente de zero? Isso eu já expliquei para vocês, pessoal. Vocês vão acrescentar no resto o número zero. E automaticamente no resultado você põe a vírgula. Observe que eu coloquei o zero de laranja e esse zero nos dá automaticamente essa vírgula que está aqui. Também está de laranja. Agora você divide, pessoal. 40 dividido por quem? Dividido por 8, que nos dá 5. Por quê, professor? Porque 5 vezes 8 nos dá 40. 40 menos 40 nos dá 0. Então, pessoal, dividir 300 dividido por 8 nos dá 37 inteiros e 5 décimos. E esse resultado, pessoal, ele também é o mesmo resultado da continha de 0,3 ou 3 décimos dividido por quem? 8 milésimos, que também será 37,5, 37 inteiros e 5 décimos. Pessoal, obrigado por assistir mais essa videoaula do canal Determina. Não deixem de se inscrever. Quando você se inscreve, você ajuda o projeto, você vai alavancar esse projeto. Não deixem de ativar o sininho para receber novas notificações do canal. Obrigado!